canal, vou ensinar a vocês a fazerem essa baguete deliciosa, pessoal. Muito fácil de fazer, com ingredientes simples aí que você tem em casa. E ó, rapidinho tá pronto, bora lá? Aqui em um recipiente, eu vou colocar 700 ml de água morninha, gente, um bem morninho mesmo, tá? Não pode estar quente. Vou adicionar também 100 ml de óleo. Vou dar uma mexidinha aqui, se bem que esses aqui não se misturam. E agora eu vou colocar uma colher de sopa de sal. Vou colocar também 5 colheres de sopa de açúcar. Prontinho. Agora, vou dar uma misturada aqui para esses ingredientes dissolverem. E vou também colocar aqui 3 pacotinhos de fermento seco, granulado, pessoal. Aí, ó, tá vendo? São 10 gramas cada pacotinho. E aqui eu vou colocar 30 gramas. 3 pacotinhos de fermento, tá? Vou misturar bem para esse fermento. Misturei mais ou menos por uns 10 segundinhos, tá bom? E lembrando, pessoal, que a água que você colocou tem que ser morna para frio e não para muito quente, tá? Agora, vou adicionar aqui aos pouquinhos 1,2 kg de farinha de trigo. Pessoal, você vai colocando bem aos pouquinhos. Aqui eu coloquei uns 400 gramas, vou misturar e depois eu vou adicionando mais. Você vai fazer com que essa massa fique ao ponto de você não conseguir mais mexer ela com a colher aqui, né? E quando você for sovar, ela não tem mais que grudar nas mãos, tá? Se estiver grudando pouca coisinha, deixa. Ela tem que ficar assim, macia. Não para muito ressecada, aquela massa muito pesadona, tá? Ela tem que ficar mais macio para leve, né? Então, aqui você vai adicionando bem aos poucos aí a sua farinha de trigo, tá? E outra dica, pessoal, aquela massa, a farinha de trigo é exclusiva para pastel, ela é maravilhosa para fazer esse pão, tá? O pão fica muito mais macio. Ó, tá vendo como é que ela tá aqui? Agora eu vou adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo e já vou tirar essa massa e vou começá-la a sovar bem devagarzinho aí até o ponto dela não estar mais grudando nas mãos. Ó, aqui ela tá grudando pouquinha coisa ainda. Vou adicionar só mais um pouquinho, porque a minha intenção é que essa massa fique mais molinha, pessoal. Ela não pode ficar aquela massa que você vai sovar, ela tá dura, tá? Tem que ficar uma massa bem flexível aí pra você tá sovando ela, ó. Bem macia, tá vendo, ó? Aqui já tá o pontinho certinho, ó. Bem macia, ela fica até gostosinha pra você sovar. Tá vendo? Aqui eu vou aproveitar essa farinha de trigo aqui, ó, nas laterais. E agora, assim, depois que eu misturei tudo, pessoal, eu vou sovar aqui agora por uns 10 minutinhos, ó. Vai sovando bem. 10 minutinhos aí, você já vai sovando a sua massa na sua bancada aí, tá bom? Prontinho, a massa já tá sovada. Vou voltar ela aqui para a vasilha. Vou cobrir com um pano assim um pouquinho mais grosso, porque tá um pouquinho calor, mas é pra massa crescer mais, tá bom? E aí a gente volta. Prontinho, a massa já está coberta ali para poder fermentar. E aqui eu vou te mostrar os recheios dessa baguete. Aqui eu coloquei a calabresa, tomate, mussarela, azeitona, orégano e cebolinha, tá? Tudo picadinho. Um detalhe, não deixe a semente no tomate. Tire a semente e pique o tomate, para não criar líquido aí no seu recheio, porque não pode, tá, gente? Então, os ingredientes eu deixei aqui em cima, para você tá vendo aí a quantidade. Aqui eu fiz o de frango, que eu cozinhei o peito de frango. Coloquei o orégano, pimentão, coentro, azeitonas e cebola a gosto, tá? O pimentão você pode picar em tirinhas bem fininhas. Pode dar uma refogadinha aí com alho, uma cebola no fogo. Depois você adiciona o peito de frango. E detalhe, todos esses recheios eles têm que estar frio quando você for usar na baguete, tá bom? Agora aqui eu tenho mortadela e mussarela com orégano.
Ó, piquei tudo em tirinhas, misturei, porque eu acho que a baguete fica muito gostosa. Se você quiser adicionar aí cebola, aí você fica a gosto aí, tá bom? Esses são os 3 recheios aqui que eu vou fazer a minha baguete. Mas você pode estar fazendo aí com presunto, com queijo, tá? Com rúcula, com algum outro recheio aí de sua preferência, tá bom? Agora que eu vou voltar com a massa, ela já cresceu aqui, ela ficou mais ou menos, pessoal, uns 50 minutinhos ali, ó. Ela dobrou de tamanho, tá vendo? Aqui não tá tão frio, mas também tá um pouquinho quente. Então, se estiver mais quente aí na sua região, melhor ainda. Ela vai crescer mais ainda, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? A massa já tá aqui. A massa já está aqui, já cresceu bastante. Agora eu vou pegar, pessoal, assim, se vocês forem fazer as baguetes para vender, é lógico, você tira a massa toda da vasilha, pesa, divide aí entre 6 porções do mesmo peso, tenta fazer elas bem, um padrão só. Mas aqui, como eu vou fazer em casa, eu vou pegar aqui o tamanho da mão mesmo, gente, vai dar mais ou menos aqui umas 7 baguetes, tá? Um tamanho aí de 30 centímetros, 25 a 30 centímetros de comprimento. Aqui, eu coloquei farinha de trigo na bancada, pus uma porção de massa e vou abrir com o rolo assim, ó. Do meio pra frente, depois eu vou virar ela, ó. O importante é que tenha sempre farinha de trigo na sua bancada, ó, embaixo da massa, ó. Aí você sempre faz isso, ó. Passa o rolo do meio para baixo, do meio para cima e ela vai abrindo, tá vendo? Gente, a espessura correta da massa vai ser mais ou menos a espessura de uma moeda, tá? De R$1, de 50 centavos, a mesma espessura. Essa é a espessura certinha aí para a baguete ficar bem macia, tá bom? Então, assim, você vai abrindo, ó, do meio para baixo, pros lados. Ó, não tem segredo, gente. Qualquer um, e mesmo que você não saiba aí trabalhar com rolo, se não tiver um rolo, posso usar uma garrafa? Pode, uma garrafa aí de vinho, que você tiver de vidro, até a própria garrafa de azeite vazia, né? De preferência. Aí você vai, né? Passando, ó, devagarzinho. Essa massa você não precisa colocar força, gente. É uma massa, só é o jeitinho mesmo, ó, tá vendo? Devagarzinho aqui você vai abrindo com paciência, ó, é rapidinho, esse tempinho aqui, ó, não vai 1 minuto e meio mais ou menos aí para você abrir cada massinha aí da nossa baguete, tá? Ó, prontinho, ó, vou sempre deixar a farinha de trigo aí por baixo. Ela não gruda, gente, não tem problema você colocar farinha de trigo. É muito bom usar essa farinha de trigo, ó, na massa, que ela abre com uma facilidade, olha, tá vendo? Vou abrindo ela aqui até ficar da espessura que eu quero. Ó, prontinho. Ficou, tá vendo que a espessura dela ficou de moeda? Olha como ela ficou boa de mexer, gente, bem elástica, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar essa lateral e dos cantos também. Essa outra aqui, ó, não precisa, tá? Só essa aqui, ó. Vou passar uma faca, tirar essas tiras, volto as tiras lá para a vasilha onde tá a massa, né? Para mim usar ainda. Não é para descartar, viu, gente? Essas massas, não. Deixei para misturando com a massa aí para você fazer o restante das baguetes. Agora, eu vou colocar o nosso recheio, lembrando que sempre o recheio das nossas baguetes tem que estar frias, não pode colocar quente, tá, gente? Se você colocar quente, o fermento vai reagir, aí vai na hora de assar, vai acabar abrindo aí a baguete, não é legal, tá bom? Agora, eu vou colocar aí, você coloca a porção que você quiser. Se for para vender, geralmente a gente coloca um pouco menos, né, de recheio, para render mais. Aí, como é para casa, a gente abusa aí, né, gente, ó. Colocar bastante recheio. E ficou muito saboroso. Aí, como eu te disse, o recheio de frango, gente, você coloca aí o tempero que você quiser, né? Desde que ele fique um pouquinho úmido, mais para seco, tá? Não deixa ele muito úmido, não. Não pode ter aquele caldinho aí do fim, tá bom? Agora que eu vou colocar aqui para essa baguete ficar maravilhosa, né, gente?
requeijão de copo. Se você tiver aí o catupiry, né, você pode usar também, tá bom? Um cheddar, aí fica a gosto aí do que você realmente gosta. Aqui eu vou colocar esse requeijão de... Sempre coloca o frango, o requeijão, para depois você colocar umas fatias de mussarela por cima antes de enrolar. Aqui é o que eu vou fazer com essa, tá? Ó, vou colocar aqui umas 3 fatias de mussarela em cima. E como a massa é muito boa para você, ela tá bem fina, ó como ela é elástica, gente, não tem como furar a massa. Aí você vai, vira, ó, virou, põe aqui, estica as laterais, pega a última aqui e joga por cima, ó. Simples assim, tá vendo? Só isso. Se você gosta da sua baguete com uma pontinha de massa, aí você enrola assim, ó. Só que aqui, eu só vou te mostrar, enrolou assim pra cima, né, e tudo bem. Aí só que aqui eu vou cortar, tá, gente? Só mostrei aí que se você preferir mesmo a ponta com mais grossinha. Aqui eu vou, ó, tirei um pouco e vou prender aqui, ó, para não ficar tanta massa nas pontas. Aqui eu acho que não precisa cortar, não. Aqui tá ótimo, ó. Tá bem curtinho, só vou dobrar. E quando eu for colocar na forma, vou mostrar pra vocês, ó. Essa finalização que eu fiz fica pro lado de baixo, tá, gente? Fica pra baixo. Ó, aqui a forma eu passei um pouquinho só de óleo, untei a forma, tá? E ó o que eu vou fazer, ó. Prontinho. Não tem segredo, gente. Simples assim. Coloquei aqui na forma. Quando eu for colocar a outra, eu vou deixar mais ou menos a distância de um dedo. Ó, uma lateral da mão. Você pode colocar a lateralzinha assim, ó. Tá? Agora eu vou montar outra baguete pra você. Aqui já estiquei a massa. Vou colocar a minha mortadela, né? Com mussarela fatiado e coloquei orégano também, gente. Né? Esse aqui fica muito bom também. Às vezes você tem aí alguma mussarela com mortadela aí na geladeira. Você com o que eu vou usar? E você já aproveita e usa também. Foi o meu caso aqui, né? Como vai dar umas 7 baguetes aqui, eu tive que improvisar em mais um recheio, mas fica maravilhoso. E não esqueça aí de colocar um orégano, gente. O orégano é vida, né? Muito gostoso e deixa aí muito mais saboroso aí a baguete, tá? Agora eu vou salpicar aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar um pouco de requeijão também, pra ele ficar mais úmido, gente, porque fica mais cremoso a baguete. Não fica aquela baguete seca, né? Uma que já tem a mussarela aí pra ajudar, né? Ó, perfeito. Aí você pode colocar, gente, abusar ele que você quiser, né? Tem várias opções aí de recheio, como eu disse, o presunto, né? Com a mussarela, peito de peru também, tem o espinafre, tem, né? Muitas opções. Ó, dobrei as pontinhas, esse aqui vai ficar um pouquinho mais fino. Aí, se você for fazer para vender, tenta fazer ela do mesmo tamanho, tá, gente? Mesmo que dê 6 baguetes, mas aí você faz um padrão só aí pra você. Aqui eu vou tirar um pouco de recheio que saiu, ó. Tá vendo? Porque essa massa aqui, ela vai crescer, gente. Então, vocês deixam aí essa separaçãozinha. E outro detalhe, é sempre bom, eu não tenho aquelas formas de assar, gente, muito grandes. O certo mesmo é você colocar umas 4 baguetes, uma do ladinho da outra, lógico, com o espaçamento aí de um dedo, porque elas ficam mais, mesmo que ela fique de um dia pro outro, elas vão ficar mais úmidas, não fica aquela baguete ressecada, né? Esse é um segredo também de você sempre assar essas baguetes uma coladinha na outra. Agora aqui, ó, tô recheando a outra massa que eu abri aqui, que é de calabresa, né? Que esse recheio também, gente, é muito bom, viu? Que eu coloquei até um pouquinho de orégano já nessa mistura, tá? Que é calabresa, o tomate, a mussarela, misturadinho. Vou caprichar bastante aqui, porque esse aqui é um dos preferidos aqui, do marido e das crianças. Ó, tá vendo? Juntei. Vou ver aqui. Ó, vou colocar aqui um pouquinho mais de orégano. Esse aqui eu não vou colocar
mais queijo, que já tem bastante mussarela. Aqui eu já vou fechar, ó. Essa vai ficar bem larguinha, essa baguete aqui. Virei, ó. Vou virar aqui. E pego a outra ponta e coloco aqui pra cima, tá? Acho que eu não vou tirar as laterais, vou ver se precisa. Muito simples, né, gente? Aqui eu já vou colocar em outra forma. Ó, vamos fechar aqui. Muito simples, gente, de fazer, não tem erro. Mesmo se você não tiver aí a experiência de abrir massa, não tem como. Essa massa é muito macia. Ó, agora eu vou colocar essa aqui, nessa forma. E vou finalizar aqui as minhas baguetes, tá? Vou finalizar toda a massa aqui e eu já volto com vocês, ok? Olha, gente, pronto, finalizei, deu 7 baguetes. E agora eu vou pegar uma faca bem afiadinha e vou dar cortes, gente, ó. Pode dar um corte assim um pouquinho mais profundo aí que encoste no recheio. Você vai fazer esses cortes antes de colocar essas massas para crescerem, tá? Você passa a faca aí, ó, até no fundo, ó, como ficou, tá vendo? E agora eu vou deixar essas massas crescerem aí até dobrarem de volume. Prontinho, gente. Olha como cresceu as nossas baguetes. Agora eu vou passar gema bem delicadamente aí, gente. Passe com um pincel bem delicado em cima desse pão, porque ele já cresceu. Não coloque muita força, tá? Passe bem delicadamente, bastante gema aí para essas baguetes ficarem muito bonitas aí, gente. Ó, aqui eu já passei nessas aqui, vou só dar mais uma caprichada. Meu forno já está... Já coloquei, tem só uns 5 minutos, não precisa, tá, pessoal, deixar o forno aí aquecendo antes, não. Eu liguei agora porque eu já estou finalizando. Aqui eu tenho gergelim, o gergelim preto, tá? Se você tiver, o pão tende a ficar muito saboroso quando você coloca gergelim. Aqui eu vou colocar o gergelim negro que eu tenho. É muito bom, gente, ter essas especiarias em casa, porque dá um toque aí no seu pão, né? Vai fazer, coloca um gergelim, fica muito melhor. Esse aqui é gergelim branco, ele é sem casca, gente. Vou colocar aqui também. Pra ficar, dar um toque, um charme aí nessa nossa baguete. Aí, já vou levar aqui ao forno. E eu já volto pra mostrar como ficou essa delícia, tá? Olha isso, gente, que delícia! Agora, para finalizar, o que eu vou fazer? Passar um pouquinho de óleo, colocar aí na palma da mão, pega o pincelzinho aí que você tem, um pedacinho de papel mesmo, esse papel toalha, passa um pouquinho de óleo e dá uma pinceladinha de leve, só para dar aquele brilho que toda baguete tem, gente. Que às vezes a gente vai comprar baguete e vê, nossa, com o olho você vê que ela tá bonita e com brilho, porque toda baguete ela tem que ter esse brilhozinho aí para ela ficar muito mais apetitosa. Aí você só passa aí um óleozinho, se quiser também pode passar umas gotinhas de azeite, não tem problema. E olha isso como que ficaram, gente. Olha, façam essa baguete em casa, é top, gente, é muito saborosa. E assim, muito simples de fazer, não é um produto caro, né? E é um ótimo lanche aí para você e sua família comerem aí no finais de semana, no sábado à tarde, tá bom? Eu espero que vocês tenham amado essa receita. Faça aí para sua família, saboreie bastante, gente. Olha, deixe seu like, compartilha aí com seus amigos, seu vizinho, seus parentes. Compartilhe essa delícia, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!